Diversos conceitos são utilizados para explicar o fenômeno de oxirredução. No conceito mais antigo, oxidação é o ganho de oxigênio por uma substância, enquanto que a redução seria a perda de oxigênio por uma substância. Nos exemplos, tem-se a oxidação do ferro a óxido de ferro 2, ou óxido ferroso, alumínio a óxido de alumínio, ou alumina, carbono a dióxido de carbono, monóxido de carbono a dióxido de carbono. Tem-se também a redução do óxido de tungstênio na presença de hidrogênio, para formar tungstênio metálico mais água, do óxido de ferro 3, ou hematita na presença de carbono, para formar o ferro metálico mais monóxido de carbono. O fenômeno de oxirredução também pode ser explicado em termos de perda ou ganho de elétrons. Nesse caso, a oxidação é a perda de elétrons por uma espécie química, como no exemplo da oxidação do ferro metálico ao íon ferro 2, na qual existe a perda, então, de elétrons. E redução seria o ganho de elétrons por uma espécie química. Nesse caso, a molécula de cloro recebe 2 elétrons e se reduz a 2 íons cloro menos. Outro conceito bastante utilizado para explicar o fenômeno de oxirredução é o número de oxidação. A oxidação aqui seria o aumento algébrico do número de oxidação, como no exemplo do ferro, que aumenta o número de oxidação de 0 para 2+, enquanto que a redução seria a diminuição algébrica do número de oxidação. Nesse caso, o cloro, dentro da molécula de cloro, tem número de oxidação 0, ganha 2 elétrons, e o número de oxidação, então, sai de 0 e vai para -1. As seguintes regras são utilizadas para se determinar o número de oxidação dos elementos químicos. Em uma substância simples, o número de oxidação é igual a 0, como no exemplo do nitrogênio, cloro, oxigênio, ferro, sódio, etc. O número de oxidação do hidrogênio é, em geral, +1. Porém, existem algumas exceções, como, por exemplo, dos hidretos iônicos, hidreto de hidrogênio, hidreto de cálcio, no qual o número de oxidação vai ser igual a -1. O número de oxidação do átomo de oxigênio é -2. As exceções são os peróxidos, o fluoreto de hidrogênio, de oxigênio, e os superóxidos ou hiperóxidos, nos quais o número de oxidação vai ser igual a -0,5. O número de oxidação do flúor é sempre -1. Para os halogênios, como cloro, bromo e iodo, em moléculas binárias, o número de oxidação vai ser igual a -1. As exceções são as moléculas oxigenadas, os interhalogênios e moléculas ternárias, nos quais o número de oxidação pode variar de +1 a +7. Quando ligados, os metais possuem número de oxidação maior do que 0. Por exemplo, os metais alcalinos possuem número de oxidação igual a 1, enquanto que os alcalinos terrosos possuem número de oxidação igual a 2. O alumínio possui número de oxidação igual a 3. Quando 2 não metais se combinam, o mais eletronegativo vai possuir o número de oxidação menor do que 0, e o mais eletropositivo vai possuir número de oxidação maior do que 0. No caso, então, da molécula de metano, o carbono, que é mais eletronegativo que o hidrogênio, vai possuir, então, o número de oxidação
é menor do que zero, enquanto que o átomo de hidrogênio vai possuir o número de oxidação maior do que zero. Em uma molécula ou íon, o número de oxidação total de um elemento é seu número de oxidação multiplicado pelo número de átomos. Em uma molécula, a soma algébrica dos números de oxidação de seus elementos é zero. Em um íon, a soma algébrica dos números de oxidação total de seus elementos é a carga do íon. O número de oxidação em estruturas mais complexas pode ser calculado da seguinte forma. Por exemplo, no óxido de ferro com estrutura magnetita, Fe3O4, que possui uma estrutura na qual a hematita está ligada ao óxido de ferro 2, então o número de oxidação é calculado da seguinte maneira. Na hematita, o número de oxidação do ferro é 3, enquanto que no óxido de ferro 2, o número de oxidação do ferro é 2. Ou seja, para a magnetita, então, o número de oxidação do ferro será igual a 2 vezes, quer dizer, o número de vezes que o ferro aparece na hematita vezes o número de oxidação do ferro na hematita, ou seja, 2 vezes 3, mais uma vez, que é o número de vezes que o ferro aparece no óxido de ferro 2, vezes o número de oxidação do ferro no óxido de ferro 2, que é 2 mais. Então, 2 vezes 3 mais, com mais uma vez o 2 mais, que totalizando o número de oxidação 8 da magnetita. Os conceitos de oxidação e redução podem ser mais bem compreendidos observando-se a reação de combustão do magnésio. Então, o magnésio reagindo com uma molécula de oxigênio gerando o óxido de magnésio. No conceito mais antigo de oxirredução, o magnésio oxidou, porque ele ganhou oxigênio. Em termos de elétrons, o magnésio oxidou porque ele perdeu elétrons, enquanto que o oxigênio reduziu porque ele ganhou elétrons. Em termos de número de oxidação, o magnésio oxidou porque o número de oxidação da espécie magnésio passou de zero para mais 2. E o oxigênio reduziu porque o número de oxidação do oxigênio na molécula O2 passou de 0 a menos 2. O magnésio oxidou e forneceu elétrons para o oxigênio reduzir. Consequentemente, o magnésio é um agente redutor, enquanto que o oxigênio vai ser o agente oxidante da reação. Não necessariamente uma reação de oxirredução ocorre na presença de oxigênio, como no exemplo da síntese do ácido clorídrico a partir de hidrogênio e cloro gasoso. O processo de oxirredução dessa reação só pode ser explicado em termos de número de oxidação, pois não há oxigênio presente e também não há transferência de elétrons. Lembrar que a ligação do hidrogênio com o cloro é do tipo covalente. O hidrogênio possuindo um elétron no orbital de valência S1 e o cloro, que possui a estrutura eletrônica do neônio, mais 2 elétrons no orbital 3s e 5 elétrons no orbital 3p. Então, o compartilhamento desse elétron do hidrogênio com um elétron do cloro vai preencher, então,
o orbital de valência do hidrogênio, como também o orbital de valência do cloro, fazendo com que os dois átomos sejam eletricamente estáveis na estrutura do ácido clorídrico. Então, nesse caso, o hidrogênio oxidou, porque o número de oxidação do hidrogênio na molécula de hidrogênio gasoso passou de 0 para mais 1 no ácido clorídrico. Enquanto que o cloro reduziu, porque o número de oxidação do cloro na molécula de cloro gasoso passou de 0 para menos 1 na molécula de ácido clorídrico.